Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de redação e estaremos aí trabalhando aí, estudando caracterização de personagens e descrição, tá? São um gênero, a descrição, né? O gênero textual que é a descrição, que está aí em conjunto aí com a caracterização dos personagens. Nós fizemos no terceiro bimestre uma atividade durante uma live, na verdade, que era sobre caracterização, sobre análise das características do espaço e de como, como o espaçamento, como o espaço em si pode estar retratando ou dando dicas de como pode ser a característica do personagem, né? No caso aí, que nós trabalhamos foram as descrições psicológicas dos sentimentos. Creio que vocês se lembram, nós utilizamos aí imagens de dias nublados, de dias ensolarados, para trabalhar aí essa conceituação. E aí agora que nós retomamos aí novamente essa ideia, só que utilizando aí o material de vocês que vocês têm aí no módulo 4. Esse material começa aqui na página 50, tá? Então, eu peço que vocês... Opa, foi demais. Peço que vocês abram aí o livro e acompanhem aqui a nossa aula de redação. Meninos, caracterização de personagens, né? Como que os personagens são caracterizados? Eles podem apresentar descrições físicas ou psicológicas, né? As físicas, né? Como o livro traz aí, altura, cor dos olhos, cabelo, pele, né? Peso, estrutura corporal, enfim, várias características. Essa questão do descrever, ela, né, através de uma percepção que o outro tem daquilo que ele está descrevendo. E dentro do psicológico, são as emoções, a personalidade da pessoa, o caráter, tudo isso está dentro aí da descrição psicológica. E aí é muito importante essa parte aqui, eu vou estar lendo com vocês. Descrever, ponte para a imaginação. Além de personagens humanos, podemos descrever outros: animais, plantas, objetos, sentimentos, paisagens, fenômenos físicos. Os fenômenos físicos, gente, foi aqueles, né, que eu acabei de citar para vocês, a imagem do dia ensolarado e a imagem do dia nublado. A descrição, ela é um recurso, né, que ela é utilizada em diversos gêneros textuais, né? Cartão postal, romance, crônica, anúncio classificado, carta, né? E existem outros também. Né? Então, através da descrição, o escritor ele instiga, ou seja, ele questiona, né? ele chama o leitor a imaginar, até buscar essa criatividade aí, né? Para imaginar o cenário, as pessoas, como são as situações que aparecem aí no livro, né? Nos textos. Então, essa ideia base aí, essa questão da descrição, da caracterização dos personagens. E aí começam os exercícios, né? Lá no momento de leitura 2, né? Vocês leram aí uma parte aí do livro Don Quixote, né? E aí ao lado aí do Sancho Panza. Eles eram grandes companheiros, né? Esses personagens aí, eles apresentam diferenças, né? Físicas e psicológicas. E aí aqui nós temos aqui uma ilustração, né, que é do pintor desenhista Gustave Doré. Né, ele mostra aqui, né, ele apresenta aqui, né, o Don Quixote e Sancho Panza. E aí começam os exercícios, né? Na letra A tá pedindo assim, ó: é possível identificar qual dos personagens ilustrados acima é Sancho Panza e qual é Don Quixote? Como você chegou a essa conclusão? Um enunciado aí contendo duas etapas para que ele seja respondido de forma correta, tá? Bem tranquilo essa, até porque vocês já leram Don Quixote, né, no segundo bimestre. Exercício B, alternativa B. Questão B, desculpa. Descreva fisicamente Don Quixote e Sancho Panza com base na ilustração. Então, você vai voltar na ilustração e vai fazer essa descrição
física. Como que é o físico, né? O que você consegue ver. Porque a descrição psicológica você não vê, porque é algo interno. Letra C. A partir das características físicas, é possível identificar algumas características psicológicas desses personagens? Quais são essas características? Você vai estar escrevendo aí. Aqui nós temos uma breve biografia do Gustavo, tá? E aí aqui na número 2 é pedindo assim, ó. Em alguns casos, o nome de um personagem faz referência a alguma de suas características físicas ou psicológicas. O nome do personagem Sancho Panza sugere uma característica física ou psicológica dele. Qual é? Então você vai dizer, é física, você vai falar qual que é a característica. É psicológica, você vai colocar. Lembrando que é uma ou outra, tá? 3. Você conhece algum dos personagens a seguir? Os nomes dados a eles referem-se a características físicas ou psicológicas que eles possuem. Classifique-os de acordo com o código F para descrição física e P para psicológica. Então, são desenhos animados, são, né, imagens aqui que fazem parte aí do contexto, né, infanto-juvenil, né? Temos aqui o Menino Maluquinho, a Bela e a Fera, o Pernalonga, a Olivia Palito, né, que tá aqui na história do Popeye, o Brutus, que tá também aqui no Popeye, e o Menino Maluquinho, né? Ele é o primeiro, mas não tinha passado aqui. E aqui o Pernalonga, né, com a sua cenourinha. 4. Releia duas frases extraídas do texto. A. Mesmo que minhas tripas estivessem saindo pelos ferimentos, jamais soltaria uma aqui sequer. B. Eu, se for ferido, mesmo um cortezinho à toa, faço a maior choradeira do mundo. Sancho Panza. A partir desses trechos, é possível perceber uma diferença psicológica entre esses personagens? Qual é essa diferença? Então, aí fica bem claro, inclusive, essa questão do psicológico dos dois, tá? É o que você vai estar trabalhando aí nessa questão. 5. Observe a seguir um trecho da história em quadrinhos em que Snoopy faz uma descrição a seu amigo Woodstock. Então, você vai ler essa tirinha para estar respondendo aqui a letra A, B e C e D. A. A descrição feita por Snoopy é física ou psicológica? B. O que Snoopy está descrevendo? C. Por que Snoopy descreve a árvore empregando verbos no pretérito? Gente, verbos, estamos estudando inclusive verbos em gramática. Verbos no pretérito são aqueles que estão no passado, tá? D. A descrição feita por Snoopy é positiva ou negativa? Quais foram os aspectos da árvore ressaltados por ele? Ressaltados é o mesmo que destacados, tá? Caso alguém tenha dúvida com relação a essa palavra. Letra E. De acordo com a história em quadrinhos, qual parte da descrição Woodstock teria gostado mais? Por quê? Seguindo aí, número 1. Observe um trecho do romance O Menino do Dedo Verde, do escritor francês Maurice Druon, 1918-2009. Nessa história, o jardineiro Bigode, encarregado de ensinar jardinagem ao personagem Tisto, descobre que tudo o que o menino tocava crescia, florescia. Então, você vai ler em voz alta, você vai dar pausa e vai ler em voz alta, como nós sempre combinamos aí para treinar a oralidade. E aí você retoma aqui. Letra A. Nesse trecho é feita uma descrição do personagem Tisto, Ligue os aspectos a seguir às suas características citadas no texto. Então, aqui nós temos cabelos, olhos, faces. E aqui do outro lado, grandes e azuis, rosadas e macias, louros e crespos. Então, você vai estar ligando aqui, igual vocês faziam lá nas séries iniciais, tá? Só que aqui, pensando nas descrições físicas, tá? B. No texto, há um trecho que descreve como são os adultos. Identifique-o e, em seguida, explique se é uma descrição física ou psicológica.
Seguindo aqui, nós vamos para a parte da produção escrita, né? Dentro aí da descrição, tá? Até o momento, estudamos características da descrição física e psicológica dos personagens. Agora, veremos também que é possível descrever pessoas e imagens, por exemplo, pinturas, paisagens, fotografias. Observe a imagem do artista gráfico holandês Mauritius Cornelis Escher. Nossa, quase não saiu. Então, aqui tem uma biografia dele, né? O Escher. Mauritius Cornelis Escher. Escher ou Escher, né? Artista gráfico holandês, criou diversas estilogravuras, gravuras em madeiras e litografias, gravuras em pedras. Inclusive, vocês, se eu não me engano, estavam estudando isso aqui em arte. Suas notas caracterizam-se por apresentar construções, suas obras caracterizam-se por apresentar construções que seriam impossíveis na realidade, despertando no público uma ilusão de ótica. Gente, olha que incrível esta imagem. É uma mão segurando uma bola de cristal. Dentro da bola de cristal está um homem que também está tentando tocar aqui a mão que está segurando essa bola. Então, é uma ilusão de ótica. O que mais chama atenção nesta imagem? Você vai pensar aí. Depois aqui, a partir da descrição facial da pessoa refletida na bola, o que você acha que ela está sentindo? Todas essas duas aqui são orais, tá? 3. Descreva fisicamente. Então, você vai fazer uma descrição fisicamente aqui dessa pessoa. Que idade essa pessoa aparentemente tem? 5. Em que lugar ela está? Justifique descrevendo elementos do local. Então, você não vai só colocar assim, está numa sala. Você vai descrever o que tem aqui dentro dessa sala, tá? Deixa eu só alinhar. 6. Em sua opinião, quais sensações o artista transmite com essa imagem? É uma sensação de paz, é uma sensação de alívio, de curiosidade, de medo, enfim. Qual que é a sensação? Quais sensações são transmitidas? Aí agora nós vamos pensar aqui na produção textual, na produção de texto, que deve ser feita no caderno de redação. Tá? Tô falando isso porque esses dias eu recebi texto escrito aqui, ó, gente, nesses espaços aqui, ó. Esses espaços aqui foram preenchidos, eu quase morri, quase caí da cadeira, tá? Quase tive um mini infarto. Vamos aqui. Então, agora, você vai pensar aí nessa produção textual, gente, nessa produção de texto, que vai ser focada aí no descrever. Então, você vai escolher uma imagem interessante, pode ser uma pintura ou uma fotografia, mas tem que ter representados aí pessoas, animais, plantas, entre outros, ou em um lugar. Aí, gente, né, para que seja aí feito aí, que sua descrição, seu texto seja bem feito, né, nós precisamos seguir aí um passo a passo, digamos, né? Então, aqui, você vai colocar aí, né, as características físicas. Isso aqui é o rascunho, tá, gente? Sempre que aparece pensando no texto, eu já até falei com vocês, isso aqui é o rascunho do seu texto. E aí, depois, o produzindo é o texto oficial. Cor dos olhos, que cor dos olhos das pessoas vão aparecer? Vestimenta, cor do cabelo, acessórios, né, que a pessoa usa. É um lugar tranquilo ou agitado? O que há neste lugar? Então, tudo isso aqui são respostas que você vai estar colocando para produzir seu texto, tá? Aí, aqui também vem pedindo para você falar com relação à temperatura, se está frio, está calor. Sons, né? Quais sons que aparecem aí? Por exemplo, aparece um toque-toque, aparece um tic-tac, né? Apresente as cores predominantes na imagem. Então, você vai descrever essas cores, né? Você também vai sugerir, vai comentar sobre cheiros que podem ser sentidos naquele espaço. E aí, você pode empregar vários adjetivos para caracterizar os seres ou o lugar apresentado, né? Lembrando que o adjetivo é a classe de palavras que caracteriza, dá qualidade ao substantivo.
E aí aqui na parte da produção do texto, então você vai caracterizar bem a sua imagem, né? Dando detalhes aí específicos para quem estiver lendo o seu texto, né? Consiga, né, meio que se transportar para dentro dessa imagem, tá? Ela tem que ser uma descrição clara. Você vai colocar os adjetivos, vai dar as características, mas ela tem que ser clara, não pode ser muito rebuscada e confusa. Precisa ter um título, tá? E esse título tem que ser chamativo. E o ideal é que esse título seja depois que você tenha escrito o seu texto. Por quê? Porque às vezes você coloca um título e aí, à medida que você vai escrevendo, o assunto foge daquilo que foi colocado no título. Então, é interessante colocar depois que você finalizar o seu texto, tá? Você vai observar se tem erro, se não tem, né? Se tá tudo ok. Terminou seu texto? Tá tudo ok? Tem cabeçalho? Tem data? Tem especificação de páginas, né? Da atividade? Você vai lá no Google Classroom e posta lá na aba referente a essa atividade aqui, né? Atividade do dia 18 de novembro, tá bom? Vou fechar aqui nesse slide, que é mostrando aí o homework, que é da página 50 a 55, que foram todos esses exercícios que eu li com vocês agora, um por um, e fui explicando o que deveria ser feito em cada questão, tá bom? Beijo pra vocês, tudo de bom, aproveitem aí pra colocar as atividades em dia, quem não tiver colocado ainda, e qualquer dúvida, é só me procurar. Tchau, tchau, meninos. Beijinho. Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de informática, seguindo esse conteúdo aí, seguindo essa semana nova, alguns horários novos, algumas novidades, mas são coisas rápidas, final do ano aí tá acabando, estamos encerrando. E pessoal, uma aula muito especial hoje, não que as outras não fossem, mas essa é especificamente sobre um projeto que eu acredito que vocês já estejam sabendo, ou não, ou já começaram a ficar sabendo. De qualquer forma, a gente vai começar a falar um pouco hoje e vamos prolongar esse assunto aí por mais tempo, inclusive nas lives, que agora teremos lives de informática. Vamos ter um momento aí ao vivo, eu e vocês. Demorou, mas esses momentos chegaram. E ao vivo não. Ao vivo e online, na verdade, né? E a aula hoje é isso aí, é podcast. O que é podcast? O que nós vamos falar sobre podcast? Vamos falar sobre o que sempre gosto de tratar qualquer assunto com vocês lá da raiz, para vocês entenderem de onde veio, o que é, o que significa. Eu tenho certeza que alguns alunos conhecem, e eu acho que alguns ainda não conhecem, mas vão conhecer, porque conforme vocês estão sabendo, nós vamos fazer o projeto Autoestima, onde vocês vão produzir alguns materiais, onde o último material, o principal, vai ser a entrega de um podcast produzido por vocês e com todo o auxílio, com todo o suporte dos professores. Todos os professores vão estar aí para ajudar vocês. Vai ser um projeto bem legal. Eu tenho certeza que vocês são criativos, vocês são feras e vão fazer aí trabalhos excelentes. E eu estou super ansioso para ver o resultado. E aí, para já preparar vocês para esse projeto podcast, para os alunos aí que vão topar esse desafio, fazer esse material, essa aula vai ser muito importante até para vocês entenderem assim, saberem explicar o que é um podcast, poder falar sobre. E vamos lá, vamos começar falando, a gente vai falar hoje nessa aula, vamos falar mais na live e por aí vai. E aí qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, qualquer coisa que ficou confusa, qualquer coisa que vocês quiserem a mais, vocês anotem e me passem ou nos meios de atendimento, WhatsApp, Instagram, e-mail, Google Classroom, ou nas lives que nós teremos. Acredito que na sexta-feira, se tiver mudado o dia, me perdoem, mas agora, no momento, enquanto eu gravo esses vídeos, nossas lives estão para sexta-feira. Ok? Então vamos lá, podcast. Primeira pergunta, vocês sabem o que é um podcast? Vocês já ouviram um podcast? Já gravaram um podcast? Eu já ouvi, eu utilizo muito podcast, é uma ferramenta que eu gosto bastante e bora falar dela. Primeiro, de onde surgiu o podcast? O que significa podcast já na teoria, ali na raiz da palavra? Pessoal, o podcast ele é uma palavra que é junção de iPod com broadcast. O que é isso?
iPod é um aparelhinho que hoje ele é um pouco descontinuado, é pouco utilizado, que inicialmente é um aparelho da Apple, era um aparelhinho de ouvir música. Assim como antigamente tinha os aparelhos de MP3, MP4, um dos precursores e um que fez muito sucesso foi o iPod. O iPod era um tocador de música, você transferia ali as músicas no formato MP3, etc., para o iTunes, e aí você ouvia a música nesse aparelhinho, você pulava de música e tudo mais. E era um aparelho que tinha também acesso à internet. Esse aparelho foi ficando moderno, porém, com a evolução dos outros aparelhos, como os smartphones e os iPhones e os tablets, o iPod ele foi ficando de lado, porque basicamente o iPod só servia para música, guardar fotos, então não compensava você andar com um smartphone, um tablet e um iPod, sendo que o tablet e o celular já têm as mesmas funções do iPod. Mas antigamente tinha o iPod, e ele era um reprodutor de mídias e inclusive rádios. Tinham rádios, tinham web rádios e tinham as músicas. Então, esse é o iPod. E broadcast é uma forma de transmissão via rádio para programas de rádio diretamente e para televisão. Então, broadcast tem a ver com transmissões online. E aí, basicamente, era programa de transmissão online no iPod. Porque no começo, os podcasts eles eram feitos especificamente para o iPod. Eles surgiram ali para o iPod. Assim como um outro aplicativo, assim, uma curiosidade, o iFood, aplicativo bem popular hoje em dia, quando ele surgiu, ele era um aplicativo feito apenas para o iPhone, por isso o nome iFood. Ele era só do iPhone, e aí esse aplicativo cresceu tanto, que aí passou para os smartphones, para os Androids, e popularizou. Mesma coisa foi com os podcasts. Eles foram criados para o iPod. E era uma forma, eles eram transmitidos via sinal de rádio, que é o sinal online. Essa é a origem do nome podcast. Para o iPod, via sinal de rádio. E o podcast, pessoal, ele surgiu em 2004 por um ex-VJ da MTV, Adam Curry. VJ, por que é VJ e não DJ? Você colocou errado, professor, não coloquei. Porque a MTV, que é um canal muito grande mundialmente, no Brasil ela foi extinta, né? Não tem mais o canal aqui, mas a MTV, ela tem os apresentadores, né, que tocavam músicas, tocavam clipes, faziam programas musicais, e aí é chamado VJ. VJ é diferente de DJ, então VJ da MTV. O Adam Curry, ele fez o primeiro podcast e disponibilizou em um iPod. E o podcast, pessoal, ele é inspirado no formato de programa de rádio. Ele tem muitas referências aí de programa de rádio. A maior vantagem do podcast, qual é a maior... assim da tela. Qual é a maior vantagem do podcast? É porque o conteúdo, ele é 100% sob demanda. Você ouve o que você quer, você ouve na hora que você quiser e quando você quiser. Um programa de rádio, vocês já ouviram um programa de rádio? Não sei. Deixa aí nos comentários se você já ouviu um programa de rádio. Mas acredito que os pais de vocês, os avós... É porque essa geração de vocês aí não é muito ligada a programa de rádio. Mas aqui meus tios, por exemplo, escutam muito rádio, programa. Então, vocês devem saber o que é um programa de rádio. Os programas de rádio, geralmente, eles têm horário para começar. Começa ali no horário exato, então a pessoa tem que se programar. Assim como o programa de TV aberta, a pessoa ela tem que se programar para sentar ali na frente do rádio, naquele horário. E o programa de rádio, ele é muito específico. Ele geralmente é feito em uma emissora, com conteúdo parecido, com um público igual, e a gente não tem tantas emissoras, não tem tantas opções. Isso é um programa de rádio. O podcast, ele tem inspirações no formato do programa de rádio, mas por ele ficar hospedado offline também, você pode ouvir o podcast, não importa a hora, ele é lançado em um horário, mas você escuta em qualquer horário aquele podcast. Então essa demanda de você poder escolher aonde você vai ouvir, o horário que você vai ouvir, o assunto que você vai ouvir, porque diferente de programas de rádio, podcast existem milhares, então existe de todo tema, de
tudo quanto é tipo, feito por todo tipo de pessoa. Então a maior vantagem do podcast referente ao programa de rádio é porque você escolhe, você domina ali como, onde, quando você quer ouvir o podcast. Essa é uma vantagem imbatível. Por isso o podcast cresceu tanto assim. E o podcast, ele tem algumas semelhanças com os programas de rádio. Semelhanças que não são à toa, foram inspiradas, né? São inspirações em programas de rádio. Geralmente todo podcast inicia com uma vinheta. Assim como o programa de rádio tem aquelas vinhetinhas de rádio, o podcast ele também tem as vinhetas de rádio. Um podcast precisa de locutores, um ou mais de locutor. Ele não é só música. O podcast tem que ter ali o locutor. E no podcast, assim como no programa de rádio, ele vai sempre referir a pessoa do outro lado ao interlocutor como ouvinte. Então no podcast, assim como no programa de rádio, o radialista fala lá, bom dia minhas ouvintes, meus ouvintes. No podcast é a mesma coisa. Quando se refere ali ao público, né, a quem está assistindo, ele se refere como ouvinte ao interlocutor ali daquele podcast. Então essas semelhanças, elas são inspiradas no programa de rádio mesmo. A vinheta, a musiquinha de fundo, as musiquinhas de intervalo, sempre tem em um programa de rádio, e a maioria dos podcasts tem também. Então muitas das coisas do podcast é a essência dos programas de rádio, que surgiu há muito mais tempo do que podcast. Podcast é uma mídia relativamente nova. Os podcasts surgiram em 2004, o programa de rádio surgiu lá atrás mesmo. Então o podcast aí tem muita referência. Por ser uma mídia relativamente nova, ela não é tão popularizada ainda. Ela já cresceu bastante, né? Aqui no Brasil está começando a crescer ainda mais. E surgiu em 2004, é um bebê. 2004 tem o quê? Para 20, 16 anos, quase a idade de vocês. Alguns aí tem quase isso. Então é uma mídia aí que nasceu quase que junto com vocês. Então são bebês, assim como vocês. E ela é muito útil em vários momentos. Por quê? Porque a vantagem do podcast é você poder ouvir em qualquer momento. Então você bota o celular aí tocando podcast, você bota enquanto você vai lá lavar uma louça pro papai e pra mamãe. Quando você está ali arrumando casa, você está ouvindo podcast. Enquanto você está ali deitado mesmo, sentado, sem nada para fazer, ocioso, vai ouvir um podcast. Está viajando de carro, vai ouvir um podcast. Tá tomando banho, bota o podcast para tocar. Porque o podcast, ele é uma mídia, tem a opção de você fazer tudo isso ouvindo música, claro, mas o podcast, ele tem um entretenimento também. Porque existem vários tipos de podcasts. Engraçados, de humor, de filme, de variedade. A gente vai falar disso agora. Então, ela é muito útil porque você bota ali no celularzinho, bota no fone de ouvido ou bota para tocar em som ambiente e vai fazer suas coisas. Diferente de uma série, de um filme, que você tem que parar, sentar na frente e assistir, o podcast não. Outra das maiores vantagens do podcast é isso. Você deixa tocando e vai lá fazer suas coisas e tá ouvindo, e tá prestando atenção, e tá aprendendo, e tá se entretendo. Não tem aquela obrigação de você ter que parar, sentar e assistir como um filme, como uma série, como um desenho, etc. Então é uma mídia muito útil, até para estudar. Você tá ali lavando louça, tá escutando. Você tá ali deitado e tá escutando. Você tá ali correndo pela casa, mas tá escutando também. Então ele é muito útil em vários momentos e a gente vai falar ainda mais dessas utilidades. Como e onde ouvir? Professor, aonde eu acho um podcast? O podcast, pessoal, hoje em dia, eles são hospedados em vários lugares. Existem vários sites e aplicativos para se ouvir podcast. Eu vou falar alguns para vocês que são bons, seguros e com muita variedade. O primeiro deles é pelo aplicativo Spotify. O Spotify, ele é um aplicativo de música e também podcast. Ele é gratuito, tem a versão paga sem anúncios, mas gratuito também tem ali como utilizar. Então na aba do Spotify, você escreve podcast, vai aparecer ali a categoria e dentro vai ter milhares, dezenas, milhares de podcasts. Vocês vão lendo ali os temas
e acha um tema interessante, escuta. Geralmente, quando você escuta um canal que é interessante, acha um canal de um podcast, escuta, gostou ali dos locutores, gostou do tema, você pode seguir ali aquele canal, assim como no YouTube. Mesma coisa que funciona no YouTube. E aí, sempre que aquele canal postar mais vídeos, você vai ouvindo ali podcasts daquela mesma galera. Então, no Spotify você encontra podcast também. Existe um aplicativo nos smartphones chamado Podcast Addict. É um aplicativo onde você baixa, lá você vai ter as categorias de podcasts, humor, cultura geek, filmes, informação, história, biologia, ciências. Você vai achar ali várias galeras que fazem podcast, escuta um podcast e acha ali o que te interessa. O Podcast Addict também é um aplicativo muito bom. Outro aplicativo para vocês acharem podcasts é no Google Podcasts. No Google funciona da mesma forma, você vai entrar lá, vai ter categorias. Se você já conhece um canal, eu conheço uma galera muito boa em podcast, um canal muito bom, eu quero procurar eles. Você digita lá. Se você é novo no mundo dos podcasts, quer conhecer aí canais novos, você vai lá no Google, vai pelas categorias do seu interesse. Quero ouvir sobre jogos, quero ouvir sobre filmes, quero ouvir sobre ciência, sobre planetas. Então você coloca lá o tema e acha ali uma variedade de podcasts naquele tema. Outro aplicativo é o Castbox. Castbox também é um aplicativo que segue a mesma linha do Podcast Addict. A interface dele é até parecida e é a mesma coisa. Você entra lá, se você já tem uma galera que você quer ouvir específica, você escreve, senão você vai pelos temas e encontra. E no clássico YouTube também tem podcasts. Você colocar lá podcast no YouTube, vai ter vários. Coloca lá o tema. Então, tem muito podcast hospedado no YouTube também. Às vezes, o podcast ele não trabalha com imagem. Ele é só áudio. Mas aí bota lá no YouTube, fica só uma imagem de fundo e você vai só escutando. Porque o YouTube precisa que tenha alguma imagem, não necessariamente um vídeo. Então, se tiver uma foto ali de capa, rola ali o podcast, você escuta o podcast normalmente. Então, esses 1, 2, 3, 4, 5 são os 5 melhores lugares para vocês procurarem e ouvirem podcasts. São lugares seguros, são lugares fáceis, interface fácil de procurar. Os tipos de podcasts. Os podcasts, pessoal, eles têm alguns tipos também, alguns padrões de podcasts, de ouvir ou de fazer também. Entre os padrões de podcast, existem os podcasts de bate-papo, onde pessoas ali se reúnem, não necessariamente presencialmente, dá para gravar online, e debatem, fazem mesa redonda sobre um determinado assunto. Por exemplo, podcast para discutir o filme Liga da Justiça. Então, tem lá algumas pessoas convidadas, uma pessoa ou mais, e essas pessoas vão conversar como uma roda de amigos, vão bater um papo ali sobre o filme. Falar, o Capitão América é Marvel, tô falando Liga da Justiça, né? O Batman não tá muito bom nesse filme, mas em compensação a Mulher Maravilha que salva o filme e o personagem. Aí você procura lá sobre um desenho que você gosta, sobre um jogo que você gosta, sobre um artista. Então esse formato bate-papo, são pessoas discutindo, e aí você vai ouvindo na sua casa, você vai concordando ou não com a opinião daquela galera ali, mas é bem interessante ouvir pessoas falando sobre assuntos que vocês se interessam. Então, bate-papo é um estilo de podcast. Informativo/educativo. Os podcasts informativos ou educativos, eles servem para informar ou ensinar algum assunto. Então tá estudando aí sobre os planetas, a origem do universo. Escuta ali um podcast sobre a origem do universo. E aí nesse podcast vai ter informações, a pessoa vai explicar. Por exemplo, existem milhares de podcasts sobre o Covid, sobre a pandemia, onde as pessoas informam, explicam, ensinam sobre Covid, etc. Então existem podcasts que vocês escutam e estudam ao mesmo tempo, vão ganhando ali aprendizado, vão entrando informações novas. Então é um estilo de podcast. Podcast Storytelling. O podcast Storytelling são podcasts contando uma história, onde essas histórias podem ser reais ou ficção.
Então eu vou ouvir um podcast ali com uma história de suspense, um podcast ali com uma história de comédia, um podcast com drama, um podcast policial. Então são os storytelling. Nesse tipo de podcast, a pessoa ou as pessoas contam alguma história ali. Tem um podcast estilo entrevista, aonde a pessoa recebe ali um convidado, alguém famoso ou não, e aí essa pessoa entrevista mesmo, no sistema entrevista normal, só que está no formato de áudio, que é no formato podcast. Então, tem muito podcast de entrevista, com talvez pessoas que vocês se interessem, pessoas engraçadas, pessoas interessantes, youtubers, e por aí vai. E o podcast dissertativo, que é quando o narrador está ali dissertando sobre alguma coisa, sobre algo ou alguma coisa, é dissertativo. E o podcast, ele não tem que ser ou bate-papo, ou informativo, educativo, ou storyline, ou entrevista, ou dissertativo. Ele pode ter vários desses elementos, ele pode misturar elementos, ele pode ter um momento de bate-papo, depois um momento de entrevista, depois um momento informativo, e terminar ali dissertando sobre alguma coisa. Então, esses são temas de podcasts. Eles podem ser de um tema só, um podcast pode ser só de bate-papo, só de entrevista, só de storytelling, mas também pode misturar essas categorias. Então, são os padrões aí de podcast. Para se criar um podcast, nós vamos falar muito disso com vocês ao longo aí dos próximos dias, não só eu, quanto os outros professores, até para auxiliar vocês na criação do podcast de vocês. Porém, basicamente, um começo é esse passo aqui. Um podcast precisa de um autor. O que é o autor? É quem vai produzir o podcast. O podcast ele não sai ali do nada. Ele não surge ali sem alguém, sem um autor por trás. Então, o podcast precisa de um autor, que no caso serão vocês que vão produzir o podcast. No podcast é necessário definir um público-alvo. Esse público-alvo, pessoal, ele pode ser por idade, pode ser por interesse, etc. Para quem que eu estou fazendo um podcast? Eu estou fazendo um podcast para crianças, eu estou fazendo um podcast para adolescentes, eu estou fazendo um podcast para pessoas que têm interesse em comum. Então, estou fazendo um podcast para fãs de desenho animado, estou fazendo um podcast para fãs da Marvel, para fãs da DC, eu estou fazendo um podcast para os meus colegas de sala. Então, definir um potencial público-alvo para saber, para você dar um rumo ali no seu podcast. Se você está fazendo um podcast para os fãs da Marvel, você não vai ficar falando mal da Marvel e falando da DC, enfim, tentando fugir ali do seu público-alvo. Então, definir e pensar assim, para quem é o meu podcast? Meu podcast é para crianças, meu podcast é para os colegas, meu podcast é para todo mundo que gosta de YouTube, para todo mundo que gosta de jogar Among Us. Então, definir, pensar quem é o público-alvo de vocês vai ajudar um caminho. O podcast precisa de um tema e tópicos que serão discutidos. Não dá para falar assim, eu quero fazer um podcast, ligar o gravador e falar sem freios. Então precisa ter um tema, e dentro do tema você precisa definir tópicos que vão ser trabalhados no tema. Por exemplo, no nosso caso, o tema geral do projeto é autoestima, mas que dentro de autoestima existem vários tópicos, várias coisas que podem ser abordadas. Então definir o que eu vou falar dentro da autoestima. Autoestima tem tema geral, mas é muito amplo. Mas eu vou falar o quê? Vou falar dos padrões de beleza que a mídia emprega, vou falar sobre a autoestima do dia a dia, eu vou falar da autoestima nas redes sociais. Então vocês vão escolher tópicos e vão discutir. Tem que ter um tema geral. O tema do podcast é esse, e decidir quais são os subtemas que serão tratados no podcast. Linguagem, a linguagem do seu podcast. O que é a linguagem do podcast? Ela vem depois de você definir o potencial público-alvo. No podcast você não precisa ser tão formal, a não ser que o seu público-alvo seja formal, então você não precisa falar igual robozinho, você não pode falar igual robozinho, porque a outra pessoa está te escutando, então a voz é o que vai conquistar ali, a voz e o conteúdo, não a voz, o timbre da voz, mas a forma que está falando e o conteúdo é o que vai conquistar outra pessoa, porque a pessoa que está ouvindo, o ouvinte, não está vendo nada relacionado, ele está só ouvindo, está só no imaginário. Então uma linguagem natural, não precisa falar igual robozinho,
Se você está fazendo um podcast para criança, você vai usar uma linguagem que as crianças vão entender. Se você está fazendo um podcast para adultos sobre um tema que você domina, você vai usar uma linguagem mais científica. Então, a linguagem é importante porque é como você vai falar e ela vem logo depois de você definir público-alvo, para quem você vai falar. E aqueles padrões, evitar gírias, evitar totalmente palavrões, e não falar roboticamente, falar uma forma mais natural, porque o ouvinte gosta de ouvir quando a voz está mais natural, e não quando ela está travada, robotificada. Criação de um roteiro. Antes de gravar o podcast, você tem que ter um roteiro. O que você vai falar? Em qual momento você vai falar? Então você faz um roteiro. No começo, eu vou falar sobre isso, vou fazer uma introdução. Depois eu vou falar sobre isso. Depois sobre isso. E vou finalizar com esse pensamento, com essa parte. Então o roteiro, ele é essencial no podcast, que é você definir ali o começo, o meio e o fim, e o que você vai tratar em cada momento. Não só para entrevistas, podcast de entrevistas, mas qualquer podcast que você fizer vai ter que ter um roteiro. Gravação de voz e edição. Depois que você criou o roteiro, escreveu e tudo mais, você tem que gravar esse podcast, né, no áudio, e você tem que também fazer alguma edição. O que é edição? É botar uma vinheta, uma musiquinha no começo, é botar uma música de fundo, um background de fundo, é você colocar, se achar que é necessário, sons animados, sons ambientes. E então, depois que você grava, você faz a gravação de voz e a edição, e nós vamos ajudar vocês em todas essas partes, tá? Todas essas partes aqui vocês não irão fazer sozinhos. Vocês terão aí todos os professores do Fundamental 2 à disposição para ajudar vocês. Depois que você preparou, escreveu, produziu, gravou e editou seu podcast, você vai hospedá-lo. Para isso, nós vamos definir ainda em qual site esse podcast vai ser hospedado, para que outras pessoas escutem o seu podcast, para que nós possamos escutar, para que os colegas de vocês escutem e por aí vai. Então, basicamente, o passo a passo de um podcast é esse roteiro aqui. Vamos lá. Termos técnicos, alguns termos técnicos do podcast, para vocês já irem se familiarizando aí com esse universo. Vírgulas sonoras. Vírgulas sonoras, pessoal, são elementos sonoros de curta duração para preparar um assunto de cada episódio. Por exemplo, você está fazendo um podcast aí sobre princesas da Disney. E aí você tá falando ali sobre a Bela Adormecida. Aí terminou a Bela Adormecida, você vai falar de outro, mas antes de você começar um tema, você bota um sonzinho da Bela Adormecida ali, bota um áudiozinho ali, bota uma vinhetinha, alguma vírgula que vai ali quebrar, assim como o papel da vírgula, vai dar uma respiração para o outro tema. Então, tô fazendo um podcast, tá falando sobre jogadores de futebol. Você foi lá e falou do Neymar. Aí bota um sonzinho do Neymar, bota o Galvão falando aí, narrando um gol do Neymar, rapidinho, tá? São sons rápidos para você introduzir um outro tema. Então as vírgulas sonoras, elas servem para não ficar só na voz, na voz, na voz, e aí ter alguns efeitos de áudio. Trilha sonora, são as músicas usadas para fazer o acabamento da locução. Loucuração, escrevi errado, não é loucuração, é locução. Então são as músicas que você coloca no começo para tocar no final ou em algum momento. Então a música, a trilha sonora do podcast é chamado trilha. Aí pela trilha também a gente tem o BG, que é o background. Background é a trilha que abaixa de volume e vira fundo para a locução. Então enquanto você está falando ali, tá tocando um background de fundo, que é uma musiquinha instrumental, baixinha, só para dar um clima junto com a voz. Vocês já devem ter ouvido um programa de rádio, e aí geralmente fica uma musiquinha de fundo. Ela não pode ser muito alta, né? Ela não pode ser superior à voz, ela não pode atrapalhar ali a voz. Ela é só um background para dar ali um clima, dar alguma coisa ali, um tchan para a narração. E ambiência. Ambiência são elementos sonoros para retratar o ambiente, mais usado em podcasts de storytelling. Então a ambiência tá lá narrando uma história e fala assim: era uma vez na cidade, e aí tá lá o barulho de cidade no fundo. E aí o fulano foi passear na fazenda e coloca barulho de fazenda. De repente caiu um trovão, faz barulho do trovão caindo, faz não,
coloco o barulho do trovão caindo. Então, ambiência são sons ambientes, porque diferente de um filme ou de uma série, a pessoa está trabalhando com a imaginação. Então ela está ouvindo a narração, ela está ouvindo a voz e está imaginando ali na cabeça dela. Então esta é uma ambiência. Pessoal, softwares básicos para a criação de podcast. Basicamente, precisa ter um gravador de voz, e aí você faz isso com o celular. E um programa para edição é o Audacity. Porém, irei debater isso com vocês nas lives, como que nós vamos fazer. Porque tem aplicativos que eu fiquei sabendo agora há pouco, eu ainda vou pesquisar esses aplicativos que fazem esse trabalho, de você gravar a voz, você já consegue editar por lá mesmo. Então, o Audacity, ele é um programa de computador onde você edita a sua voz, coloca efeitos, coloca música. Talvez usaremos o Audacity, porém, se o aplicativo que eu estou olhando for melhor, eu vou passar para vocês. E aí nesse aplicativo você já grava ali, você faz seu roteiro e tudo, você já grava ali seu podcast. Terminou de gravar no próprio aplicativo, você já vai colocar os efeitos, você já vai cortar. Então tem um aplicativo que faz tudo isso, eu vou verificar e passo para vocês. Então aguardem essas informações. E mais uma vez, não desesperem, porque vocês não irão fazer tudo isso sozinho. Vocês vão ter aí um tempo, né? Vocês ou já tiveram um calendário, ou vão receber o calendário até que data, e vão ter um tempo para fazer tudo isso tranquilamente, ok? Então, não entre em pânico, pelo contrário, vai ser muito legal, muito divertido, muito fácil. Pessoal, para hoje era isso que eu queria passar para vocês. Vamos falar muito mais aí de podcast aí ao longo dos dias. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, ou qualquer professor do Fundamental 2, todos vão estar aptos e dispostos para ajudar vocês aí nesse projeto, que vai ser muito legal, e eu queria muito contar com o máximo da participação de vocês pra gente fechar um ano aí com um projeto incrível. E uma tarefinha de casa, né, essencial, não pode faltar. O que vocês vão ter para casa? Escolher e escutar algum podcast nas plataformas indicadas no vídeo. Eu falei ali várias plataformas onde vocês encontram podcast. Escolham alguma delas e vão procurar algum podcast. Vocês vão ouvir esse podcast, pode ser do tema que for, e após escutar, vocês vão fazer um resumo escrito do que vocês ouviram. Ouvi um podcast sobre vilãs dos filmes de ação. Neste podcast falou sobre isso, sobre a Malévola, tal. Faz um resumo do que você ouviu, faça no caderno, fotografem e postem no Google Classroom um tópico de informática. Caso não tenha matéria de informática, aquelas mesmas orientações, pode ser feito em uma folha na disciplina de OPE ou alguma outra disciplina que vocês tenham folha. Façam cabeçalho com o nome completo do aluno. Vale nota, claro. Qualquer dúvida podem mandar mensagem no WhatsApp. Estou à disposição. Então escolhem um podcast aí legal, o tema que vocês quiserem. Escutem esse podcast. Façam um resuminho no papel. Tirem foto e me mostrem para saber o que vocês escutaram. Qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar. Uma excelente semana para vocês. Vejo vocês aí na nossa live. Espero ver o máximo de alunos possível. Estou muito ansioso para encontrar com vocês online. E alguns alunos que estiverem presencial também. Enfim, já deve ter sido falado nos grupos, etc. Qualquer coisa, estou à disposição. Podem mandar mensagem, podem dar um grito aí, pode mandar um áudio, o que for. Um forte abraço, pessoal. Vejo vocês depois e tchau, tchau.